Oi pessoal, eu me chamo Ana Luísa Dornelas, sou advogada da área de propriedade intelectual, proteção de dados e tecnologia no escritório da Fonte Advogados e fui convidada pelo pessoal do Diário para falar sobre um assunto que tem repercutido bastante nesses últimos meses: o vazamento de dados de mais de 220 milhões de brasileiros. Esse vazamento foi noticiado pela primeira vez em janeiro desse ano e envolve dados como CPF, data de nascimento, endereço completo, salário, status na Receita Federal, dentre vários outros. O caso, obviamente, tem provocado muita dúvida entre as empresas e entre os próprios titulares dos dados. Então, pensando nisso, eu resolvi trazer algumas informações em resposta às 5 principais dúvidas sobre vazamento de dados pessoais. E a primeira dúvida é: quais os possíveis riscos de um vazamento de dados? A resposta a essa pergunta vai depender de uma série de fatores. Mas no vazamento dessa magnitude, por exemplo, é possível que as empresas se utilizem dos dados vazados para aplicar golpes e praticar crimes, como fraude de identidade e até mesmo roubo e sequestro. Daí é que se extrai a gravidade de um incidente como esse, o que só reforça a importância de se ter um regime como a Lei Geral de Proteção de Dados que regule esse tipo de situação. E isso nos leva exatamente à nossa segunda dúvida, que é: o que a LGPD diz sobre o assunto? Antes de entrar nesse ponto, é importante deixar claro que vazamento de dados não é sinônimo de violação à LGPD. A lei determina uma série de obrigações e medidas preventivas que devem ser tomadas pelas empresas a fim de evitar esse tipo de situação. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter consciência de que, por mais eficientes que sejam as medidas adotadas, incidentes podem acontecer. O que se proíbe, então, não é a ocorrência do vazamento em si, mas sim a infração à LGPD que tenha dado causa ao vazamento. Caso se verifique uma infração, a LGPD estabelece a possibilidade de responsabilização, tanto na esfera administrativa, pela aplicação de sanções por parte da autoridade nacional, quanto na esfera civil, pelo ressarcimento de danos a mando do Poder Judiciário. Nesse caso em específico, a Serasa Experian tem sido apontada como a fonte dos dados vazados. Caso essa informação seja confirmada, as autoridades competentes deverão solicitar que a empresa apresente demonstrações das medidas de segurança tomadas para a proteção dos dados, além do plano de contingência para identificar e mitigar os danos do vazamento. Mas em que consiste esse plano de contingência? O que as empresas devem fazer quando estiverem diante de um incidente como esse? Segundo a autoridade, ao identificar um incidente, a primeira coisa que deve ser feita é avaliar o incidente para que se entenda o que aconteceu, quais e quantos dados foram afetados, quais e quantos titulares foram afetados, dentre outras questões que auxiliem a empresa a traçar um cenário dos riscos atrelados ao vazamento e das medidas possíveis para mitigar esses riscos. Caso seja verificada a possibilidade de o vazamento implicar em danos relevantes aos titulares, a empresa deverá comunicar ainda à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os próprios titulares, atuando sempre de maneira cooperativa e com o máximo de transparência. Para além das empresas, surge a dúvida a respeito do que os titulares podem fazer quando verificarem o vazamento ou suspeita de vazamento dos seus dados. Você pode utilizar a via judicial para requerer o ressarcimento desses danos, mas há outras medidas de cuidado que também podem ser tomadas, como, por exemplo, redobrar a atenção com e-mails ou ligações que solicitem a confirmação de informações pessoais, implementar a autenticação de 2 fatores nos seus cadastros nas redes sociais, dentre várias outras formas. É importante também que se tenha cuidado com sites criados para verificar se um CPF está dentre as informações vazadas. Como ainda não temos nenhum site ou mecanismo oficial para a realização desse tipo de consulta, é recomendado que a utilização desses sites não seja realizada. Para finalizar, é importante que se saiba como se precaver de um incidente. Para isso, é preciso que as empresas sigam as recomendações e obrigações estabelecidas pela LGPD e pela Autoridade Nacional, adotando as melhores práticas de mercado em termos de segurança da informação. A LGPD elenca, dentre as medidas de boas práticas e governança corporativa, o estabelecimento de políticas e salvaguardas adequadas com base em processos de avaliação de impactos e riscos à privacidade, como a elaboração de relatório de impacto, além da implementação de planos de resposta a incidentes e de remediação. No caso dos titulares, é importante que se passe a ter um maior cuidado no movimento de fornecer os seus dados, lendo com atenção às políticas de privacidade, agindo com mais responsabilidade realmente com relação aos seus dados. Então é isso, pessoal. Espero que tenha conseguido ajudar a solucionar algumas dúvidas sobre esse tema e até a próxima!